Bora lá para a capital federal, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai se reunir hoje, terça-feira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. O encontro deve tratar da disputa sobre a isenção do ICMS para o setor de combustíveis, mas também é vista como um gesto de cortesia. A gente conversa agora com o nosso repórter Pedro Moreira, está aqui, depois a Aline Beckett também. A gente está aqui na capital federal para entender um pouquinho desse movimento. Quando a gente fala governador Tarcísio de Freitas, muita gente se pergunta, aqui em São Paulo a história? Não. Agora é em Brasília. Com você, Pedro. Pois é, Renan, bom dia para a Aline, com quem eu não tinha interagido ainda. Mais uma vez, bom dia para quem está com a gente. Tarcísio de Freitas, lógico, né? Uma liderança da direita, até cobrado, né, para se apresentar ou não como pré-candidato da direita no país. Então, lógico que o governador do principal estado, do maior estado do país, quando ele vem a Brasília, a gente fica de olho, né? Até porque está quase completando um mês que o ministro Edson Fachin assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Essa posse dele como presidente foi no dia 29 de setembro e Tarcísio de Freitas não compareceu. A ausência dele foi sentida, né, Renan? Foi comentada. Ele que, assim como todos os governadores de estado e também do Distrito Federal, foram convidados para a posse. Tarcísio de Freitas estava em Brasília, mas não foi à cerimônia. Ele preferiu ir fazer a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Visita que tinha sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que dependia de autorização prévia, mas se Tarcísio de Freitas quisesse, ele poderia ter conciliado as duas agendas. Então, agora o primeiro encontro dele com o presidente do STF, depois que Fachin tomou posse, quase um mês depois da posse, e com certeza até existe essa pauta, né, Renan, que o governador pediu para tratar com o presidente do STF sobre alternativas, medidas que a justiça pode fazer para diminuir a questão da isenção ou até como o governo de São Paulo cobra, né, da inadimplência do ICMS por parte do setor de combustíveis, sonegação mesmo. Esse é o assunto oficial da pauta, mas certamente vai ser uma visita de cortesia, né, do governador de São Paulo para fazer esse gesto de simpatia ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Visita essa que também acontece no dia seguinte ao vencimento do prazo das defesas do Núcleo 1 apresentarem, né, os recursos ao Supremo, lembrando aí no caso dos condenados do Núcleo 1 em que está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa visita está marcada para hoje às 7h30 da noite, mas antes disso o governador de São Paulo também tem outras agendas aqui na capital federal, inclusive ele vai ser acompanhado nessas agendas, vai estar com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belise. Isso porque Marco Aurélio Belise, ele pediu vista de um caso que interessa muito ao governo de São Paulo, Renan, envolvendo a cobrança do imposto de transmissão causa-mortes e doação. A relatora desse caso, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, deu uma decisão desfavorável ao governo de São Paulo. E aí o ministro Marco Aurélio Belise pediu vista, está com o processo e por isso Tarcísio de Freitas vai se encontrar com ele hoje lá no STJ para falar sobre esse caso especificamente. Nessas agendas o governador vai ser acompanhado pelo chefe do escritório paulista aqui em Brasília, o Vicente Santini, e também pela procuradora-geral do estado de São Paulo, Inês Coimbra. Ele ainda deve participar, Renan, de um ato de filiação aqui do deputado federal Pedro Lupion, ao Republicanos. Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional. Então, uma agenda aí bem preenchida para o governador de São Paulo aqui em Brasília hoje, Renan.